Bora, galera, para mais um vídeo, trazendo mais um trecho aqui do jogo aberto para vocês conferirem as reações aí do Denilson após ser derrotado aí pro Galão da Massa. E é isso, galera, Denilson estava muito confiante e teve aí, né, o Galo jogou água no chope aí do Denilson e de tudo a torcida do São Paulo, para alegria aí da massa atleticana. O Galo conseguiu uma grande vitória. E galera, vamos acompanhar e reagir agora o Denilson, a Renata, falando dessa vitória do Galo. Bora ver aí o que os comentaristas vão falar aí do jogo do Galo, o jogo na raça. O Galo soube jogar uma competição aí de mata-mata e saiu com um resultado muito positivo. Mas sem mais delongas, se inscreva, deixa o seu like, partiu conferir, galera. Links e créditos e agradecimentos ao jogo aberto na descrição. Seus sonhos. Olha, a Copa do Brasil é um sonho que cada vez vai se reduzindo mais, não é, Dedê? Pelo menos este ano. Já que o seu time não te trata bem, eu vou te tratar bem. Ah, obrigada. Já que o seu time não te trata bem esse ano, eu vou te tratar bem. O meu time esse ano é uma incógnita. Agora, o seu time parecia muito confiante, jogando em casa, vem dominando dentro do seu estádio, a torcida apoiando. E não é que o jogo foi ficando naquele 0-0 maroto, chegando ao final. E eis que o Atlético, com Batalha, não é o Scarpa, tá ali para fazer assistência, a Batalha faz o gol. E o Galo leva uma vantagem importante para Minas, 1-0 na bagagem, Dedê. Ai, credo, o Galão ganhou mais uma... O show que a torcida do São Paulo costuma fazer para recepcionar o time, desta vez mudou de cor. O azul celeste uruguaio e o branco da Paz lembravam o que ninguém conseguia esquecer. Das arquibancadas, aplausos e orações. 1 minuto de silêncio, a imagem de esquerdo no telão para a eternidade. Foram tantos elementos antes que demoramos para perceber o óbvio. Ia rolar um jogo no Morumbi. Não qualquer jogo, quartas de final da Copa do Brasil, duas das maiores camisas do país, representadas por jogadores que pareciam pouco inspirados. É complicado, né? Temos que ser sinceros, né? Tem como você falar que você vem para um jogo desse com a cabeça tranquila. Talvez isso explique o jogo lento, com poucas oportunidades e muita marcação. Poucos conseguiram algo diferente. O Wellington Rato foi um deles, quando construiu linda jogada e exigiu defesa do goleiro Everson. Scarpa respondeu, mas fraco. Aí Hulk resolveu mostrar sua força, só que desta vez mandou longe. A pontaria melhor era a de Wellington Rato, que outra vez exigiu defesa de Everson. E assim ficava tudo para o segundo tempo. Na volta do intervalo, Rato, sempre ele, de fora com perigo. Aí um segundo tempo morno e aos 38 Caleri teve o que a gente pode chamar de bola do jogo. E ele, que não costuma perder, parou em Everson. Mas dava para piorar para os mais de 50 mil que estavam na torcida. Bobadilha deixou Lucas de bandeja, sozinho, mas o camisa 7 perdeu. Lance inacreditável. Eu não vou nem falar que quem não faz toma, porque é muito clichê, mas a vida é feita deles, não é mesmo? A cabeça que não funcionou lá serviu para dar a vitória para o Atlético Mineiro aqui. Batalha mandou para a rede e o Galo conquistou a 4ª vitória seguida diante do São Paulo, para abrir vantagem rumo à semifinal da Copa do Brasil. Batalha pro Galo! O São Paulo toma o castigo no final do jogo! Futebol é sobre eficiência, né? Eu sempre falo, não é merecimento, quem joga melhor, quem cria mais chance, é quem é mais eficiente. Acabamos deixando o São Paulo um pouco mais com a posse de bola, uma estratégia que acabou dando certo, né? Uma vitória muito importante pra gente, não definiu nada no confronto, mas é isso, acho que a gente soube jogar o jogo e aproveitamos a boa oportunidade que a gente teve. O Atlético Mineiro, que faz um campeonato brasileiro bem irregular, distante do ideal, é uma equipe que costuma responder e muito nas partidas decisivas. Com o Diego Milito até aqui na temporada, em 9 jogos foi a 5ª vitória, 3 empates e só uma derrota. Mas por que tanta diferença entre pontos corridos e mata-mata? Sinceramente não sei. Sinceramente não sei. Se te falo o porquê, estaria mentindo. Porque sempre tentamos que o nosso comportamento seja o mesmo. Comportamento
siempre intentamos que sea el mismo. Do lado tricolor, o questionamento era outro. O auxiliar Maxi Cubeiras teve que responder por que só fez uma alteração. Nestor na vaga de Rato já no fim do segundo tempo. Pode ser. Pode ser. Pode ser que tenha sido um erro agora que sabemos o resultado. Consideramos que estávamos bem e basicamente não fizemos mudanças. Te dije que estávamos bem, basicamente por isso não hicimos os cambios. Mudanças que o São Paulo precisa para o jogo de volta em Minas daqui a quase 15 dias. E que o Galo quer evitar. Tá tudo aberto, né? Se a gente repetir o mesmo futebol de hoje lá no jogo da volta, a gente tem totais condições de ser classificado. Então, né, tá tudo, segue tudo normal, segue tudo aberto. Temos mais um jogo, primeiro tempo eles ganharam, tem mais um tempo ainda lá em Minas Gerais. É isso aí, Rafinha, jogo aberto sempre. Pegar nisso. Agora... Do jogo aberto. Jogo aberto, a gente adora. Bom, o que mais eu ouvi em termos de reclamações até agora da torcida do São Paulo é em relação a uma única mudança ao longo do jogo inteiro. Só a entrada do Nestor no lugar do Wellington Rato. Isso aconteceu já perto dos acréscimos, ali, o finalzinho ali, de 44 para 45 minutos. Fora isso, o São Paulo manteve o mesmo time que não demonstrou uma partida aguerrida, não foi para cima, não sufocou o adversário. E o Galo, na minha opinião, controlou muito bem o jogo sem a bola. Isso fez a diferença. E por culpa do São Paulo, né, Loirão? A verdade é essa. O São Paulo não mostrou a atitude que a gente já viu dentro do Morumbi. O torcedor ficou realmente incomodado. Luciano fez uma das piores partidas acho que com a camisa do São Paulo. Um jogador muito... assim, pouco produtivo, né? O Wellington Rato bem participativo, tendo ali a oportunidade de finalizar no primeiro tempo, no segundo tempo. O Lucas sendo o jogador que, de alguma forma, tentando desequilibrar essa linha de defesa ali de meio de campo, principalmente do Galo. Caleri sendo o Caleri, que é um cara que briga muito na frente, sozinho. Muitas vezes o torcedor sentiu a falta desses jogadores de meio de campo acompanhar ali um pouquinho mais essa pressão na saída de bola do Galo. Foi um jogo bem diferente. Depois do jogo, ouvindo as declarações de jogadores, e aí a gente tem que ter também essa sensibilidade, que eu acho que pesou o caso da morte do esquerdo. Muitos desses jogadores que estavam em campo ontem viram o jogador passando mal ali no campo na semana passada. Então eu acho que tem que levar em consideração essa questão mental dos jogadores, porque a atitude do São Paulo foi muito diferente do que mandava o jogo, do que pedia o jogo. Jogo de eliminatória, né? Você precisava ter uma atitude diferente, mas eu acho que essa questão mental pesou bastante para os jogadores do São Paulo. O que é estranho é que o Galo, ele perde em casa pelo Brasileirão para o Fluminense. O time do Mano Menezes fez um jogo vistoso, mesmo jogando longe do Rio de Janeiro. E aí ele vem para essa partida muito concentrado. Já o fato de não tomar gols do São Paulo seria importante. E aí na reta final, praticamente no último lance do Galo, vai lá e consegue esse 1-0, que deixa qualquer empate favorecendo a equipe mineira. Sim. Já o São Paulo, se ele faz uma vitória simples, ele leva para os pênaltis. Agora ele vai precisar ganhar por 2 gols de diferença em Minas Gerais. O histórico, eu estava olhando, do São Paulo nos últimos jogos contra o Atlético não é tão positivo assim. Então o São Paulo vai ter que se refazer, vai ter que deixar de lado essas questões extra-campo, porque infelizmente é um torneio mata-mata, vai ter uma pausa agora, já não é na próxima semana. Isso para o São Paulo é bom, excelente. Não é porque temos a data FIFA no meio dessa história toda. Mas o São Paulo vai ter que acordar, porque é um time muito bom, vem sendo elogiado com o Subeldia. Ontem ele fez muita falta, na minha opinião, ali, aquela energia, aquele entusiasmo. Lembra que você me perguntou se fazia falta? O time não foi contagiado É. por isso, era um elemento a menos. Já o Atlético, Milito armou a equipe com inteligência, sabendo que o jogo vai ser decidido em Minas, esse confronto, na verdade. Então, o São Paulo acaba vacilando, não é? Não teve o seu melhor jogo quando precisava. Não teve, e você falou no comecinho aí da substituição, que demorou, só fez a do Nestor, o William que fez o gol, o jovem que renovou o contrato. William Gomes, que renovou o contrato com o São Paulo até 2028, estava no banco de reserva. O Eric também, que tinha jogado bem no jogo anterior, também no banco de reserva. O jogo precisava de uma mudança de ritmo, principalmente na construção ali para o ataque, essa transição meio campo-ataque. E ele praticamente não mexeu no time, no sistema tático. O Luciano, fisicamente, no final, praticamente não acrescentou nada. Então, por isso que o torcedor também ficou insatisfeito com a atuação do São Paulo. Agora, o Edu está na tela e a Vitória Leite também está na tela para repercutir a vitória do Atlético. Então, no fim do jogo, Vicky, com muita emoção, sabendo sofrer, administrando, mas a verdade é que o Galo sai em vantagem na Copa do Brasil.
É isso, Mari, Bruno, Mário, todo mundo que está acompanhando a gente, bom dia para vocês. Bom, o Gabriel Milito ganhou de uma forma que ele não gosta de ganhar, né? Apesar de ter falado ali, as pessoas sempre falam mal do Atlético quando o Atlético está jogando bem, quando o Atlético está com a bola, está chegando ao gol, e quando não está também mais vence, vão falar mal. O fato é que o Atlético conseguiu o resultado tendo muito menos chances que o São Paulo. O São Paulo chegou 13 vezes ao gol, o Atlético chegou apenas 5 vezes. Um jogador que também muitos torcedores às vezes criticam a decisão do Gabriel Milito de insistir no Batalha como um terceiro zagueiro, né? Ele que é volante de origem, que fez mais uma vez a diferença em mais uma Copa, pelo menos no jogo de ida, né? Mas a mesma coisa aconteceu na Libertadores com o gol do Batalha, que conseguiu a classificação para as quartas de final. Nesse caso agora consegue a vantagem para decidir em casa. A gente ainda não sabe se a partida vai ser na Arena MRV ou no Mineirão ou até no Independência, né? Porque ainda está em reforma o gramado da Arena MRV, mas até dia 12 de setembro tem chão e a reforma está a todo vapor por lá. O retorno do Hulk é um destaque. O Hulk ficou praticamente a partida inteira em campo, foi substituído ali nos acréscimos mesmos do segundo tempo, mas o retorno dele sempre é muito importante, faz muita diferença para um Atlético que agora tenta voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro, para pelo menos ficar na parte de cima da tabela, já que foca bastante nas Copas, né? Ainda está vivo nas 2 Copas, mas no Campeonato Brasileiro vem de uma sequência ruim de 4 jogos sem vencer. E aí vocês falaram do destaque do Everson mesmo, que ontem fez muita diferença no Morumbi, mas no final de semana, quando o Atlético perdeu para o Fluminense por 2-0, também fez toda a diferença. Se não fosse o Everson, poderia ter sido um placar maior para o time carioca, que também já é uma prévia pensando em Libertadores. Então agora o Atlético vira a chave para esse final de semana, que tem confronto contra o Grêmio fora de casa. Mas com certeza conquistar essa vantagem fora de casa, podendo aí encaminhar uma classificação nessa Copa do Brasil, faz toda a diferença para a Semana do Galo por aqui. Mari. Vitória e Edu, agradeço vocês pelas informações e a gente já cola a tela do Hulk contra o São Paulo, que o próprio Edu tinha destacado, a Vitória também, com a presença do jogador é importante e que ele tem sido também A presença dele também faz o Atlético nesse tempo todo não ter perdido para o São Paulo. Jogou 89 minutos nesse retorno, liderou em finalizações, mas poucas, né? 2. 3 ações na área rival também entre os seus companheiros. Teve o melhor número, chances criadas, dribles tentados, metros avançados com a bola. O Hulk não necessariamente, quando a gente olha aqui, não é que o Hulk teve 15 finalizações, o Atlético teve 20 finalizações, o Hulk teve 2 dribles tentados, mas a presença do Hulk, mesmo que esses números não sejam estrondosos, ele teve um efeito dentro do campo, Marlon? Não tem a menor dúvida. Primeiro tem uma coisa que eu acho que a gente precisa sempre lembrar, e quem é fã de esporte assíduo aqui do Sport Center deve achar chato que eu repita isso, eu vou repetir de novo. O futebol precisa respeitar, a gente precisa analisar qual é a característica daquela competição que é o jogo. Porque um campeonato de pontos corridos em 38 rodadas, o seu olhar para uma partida é diferente do seu olhar para um jogo de mata-mata. Se não for, precisa ser. Porque a característica da competição é outra. Ninguém vai jogar atacando desesperadamente. Não deveria ser assim, né? Mas os clubes, os times se preparam de forma diferente para Copas e cá entre nós, assim, faz todo sentido se preparar de forma diferente. Em relação ao Hulk, Marra. Eu não esperava que o Hulk fosse jogar 90 minutos, 89, porque ele ficou um bom tempo parado, mas ele não treinou com os colegas, né, com os companheiros, mas ele fez um jogo muito bom. Para mim, não foi o melhor do jogo foi o Batalha mesmo, não só pelo gol, mas com uma função tática que até tinha dificuldade, porque o São Paulo mapeou isso. Ele recebia, às vezes, a bola longa, às vezes a saída do Everson, às vezes a saída do zagueiro lá atrás, o chutão para desfazer da bola, e ele tinha que dominar. Aí ele dominava. No segundo toque, já tinha alguém de São Paulo em cima. O Sabino foi muito bem na marcação Muito bem. dele. Fez um jogaço. Então era difícil. Só que esse outro lado do Hulk, que para muita gente é chatice, é ótimo para o Atlético. Por quê? Porque ele fala o tempo inteiro. Ele fala ou com o árbitro, ou com o colega. Tem um lance que a TV ontem mostrou que foi muito engraçado até. Ele com o Rafael. Ele fala o tempo inteiro. E se ele fala o tempo... parece que não gostou muito da provocação. Até deu uma risadinha ali e tal. Gente, os jogadores são amigos, jogaram juntos há um tempão, né? Assim, não vou criar polêmica em cima disso. Mas tem até quando acaba o jogo, Marra, desculpa, uma hora a câmera fecha no Everson, o jogo já acabou.
O Atlético já ganhou. E aí o Hulk tá lá. o Hulk lá falando, mostrando alguma coisa, falando algo com isso, Everson. ontem você não estava aqui, ontem a gente mostrou, né, Bruno, momentos de desatenção do Atlético, sem o Hulk. Olha como o Atlético bobeou nessa cobrança de falta, olha como o Atlético bobeou na marcação, olha como com o Hulk, ele acaba, a liderança dele, a falação dele, assim, ele em campo, acaba não permitindo que a concentração vá embora. Então, eu acho que ele tem esse efeito, Paulo Autuori diria, anímico na partida, para os companheiros dele. Ele está sempre... Ah lá, a comemoração do gol, ele está conversando com o Igor Gomes. Ele está o tempo inteiro falando. E em cima, assim, ainda do Atlético, a gente... as escalações do Milito são, às vezes, questionadas, principalmente na parte defensiva, certo? Principalmente essa questão do Batalha. Ontem, no papel, a escalação foi a mesma. Eu esqueci do Júnior Alonso ontem, né? Então... Que absurdo, eu queria saber o seguinte, o que mudou, assim? Se a escalação era a mesma, o que fez o Galo ser mais seguro defensivamente? Foi mais seguro? Foi mais seguro, houve um ajuste, evidentemente, do Milito, mesmo com os mesmos nomes, ele mudou algumas funções, então, geralmente, com o sistema dos 3 zagueiros, o Saravia fechando por ali, o Arana tem muita liberdade para atacar pelo lado esquerdo. O Arana ficou preso pelo lado esquerdo, praticamente não apoiou. E ali houve realmente uma consistência de espaço, porque o Paulinho também baixava na recomposição, ajudava por ali, até tinha mais liberdade para se aproximar do Hulk, mas no momento defensivo também cumpria essa obrigação tática. E o Atlético foi, em determinados momentos do jogo, mesmo sem a bola, teve o jogo controlado. Não sofreu muito. Então a gente sabe, o Wellington Rato buscando espaço pelo lado direito do ataque de São Paulo, as movimentações do Lucas. O próprio Sabino, né? Subindo bastante, tentando encontrar esse espaço. Mas o Atlético estava muito bem postado. Acho que o desafio para o Milito, desde que ele chegou e desde aquela sequência de 12 jogos de invencibilidade, é encontrar um equilíbrio do time. E ontem, sabendo dessa necessidade de um jogo de mata-mata, fora de casa, contra o São Paulo, que é muito forte como mandante, o Milito foi mais conservador e de forma muito assertiva. Ele não abriu mão da filosofia dele. O Atlético daqui para frente não vai jogar só dessa forma. Mas o jogo de ontem pedia mais equilíbrio defensivo, mais concentração, e a gente viu o Atlético nesse aspecto, pelo menos no momento defensivo, praticamente impecável. Foi um sistema que funcionou muito bem, com alguns ajustes, principalmente o Arana, deixando de ser, às vezes, um meio atacante e passando a atuar, de fato, como um defensor pelo lado esquerdo. O jogo, ele tem muito essa característica, e aí ontem a coletiva do Milito foi muito legal. As coletivas do Milito, elas são muito boas. Quando você coloca ali porque ele vai te explicando o jogo. A gente até recortou esse trecho ali da abertura, que era ele falando sobre se ganha, vai reclamar, se empata ou perde, mesmo quando a gente cria muitas oportunidades, vão reclamar hoje, vão reclamar mesmo saindo com o resultado. E o jogo de ontem, Marra, ele me parecia aquela característica, era assim... Se o São Paulo tivesse vencido por 1-0, não era injusto. O gol do Lucas, se sai o gol do Lucas ali de cabeça. 1-0 para o São Paulo. O São Paulo teve posse de bola, o São Paulo tentou e conseguiu fazer... poderia ter feito esse gol. E aí do Atlético a crítica seria, o time foi covarde, o time não teve a bola em nenhuma hora, só se preocupou em defender, foi para não perder, a conversa ia ser virada para cá. Como o Atlético ele consegue fazer o gol... e a estratégia e sai vitorioso, o Atlético foi copeiro, o Atlético soube sofrer. E a análise do Milito, ela não pode ir por isso, né? Não. Se tivesse perdido por 1-0 ou como ganhou de 1-0, ele está avaliando ali o que o time mas isso aí vai valer pro jogo do Flamengo e do Bahia. Se não sai o gol do Bruno Henrique, a torcida do Flamengo está falando que o Tite pro futebol como um todo, né? Pro futebol como um todo. Exato. E ele fala assim, que na entrevista ele fala, eu preciso preparar isso antes, né? Preciso me preparar para situações antes. Eu sei como os adversários vão jogar. Não jornalista. Os técnicos sabem muito mais que a gente. Preparam-se muito mais, têm comissões técnicas muito maiores. Então, ele sabe, ele mapeava como ia jogar o São Paulo. Claro que o São Paulo poderia apresentar surpresas, mas ele ontem foi uma linha de 4. Assim, ele falou mesmo na entrevista, foi um 4-3-3. Ontem o Arana subiu muito pouco. Com a proteção por dentro, muito bem feita, né? Com o Otávio, com o Alan Franco, muito bem. O Batalha dando uns passinhos, protegendo. O time foi muito bem, entendendo qual era do jogo. Porque não era para jogar exposto. Se jogasse exposto, ia perder o jogo. Porque tinha o Bernard, que não está totalmente adaptado,
porque tinha o Hulk voltando de 20 dias parado e tem o São Paulo muito forte no Morumbi. Você vai encarar de peito aberto? Tem certeza? Não, ninguém faz isso, gente. Massa atleticana, acompanho aí muitos dos comentários que vocês deixam no vídeo aqui e vejo, galera, que uma parte da massa atleticana tá muito amargurada, galera. Vamos comemorar o resultado, né? Jogo de Copa, galera, nem sempre jogar bonito vai resolver alguma coisa. O Galo jogou feio ontem e resolveu na bola parada, e é isso, né? Então o Galo, quantas vezes o Galo já sofreu numa bola parada para os adversários? Hoje são os adversários que sofrem na bola parada para o Galão da Massa. Então, galera, o próximo jogo, né, nós teremos aí o Grêmio pelo domingo, ou melhor dizendo, o Grêmio, né, a gente vai visitar o Grêmio, né, então, domingo aí, dia 1º, às 11 horas da manhã, que horáriozinho, hein, galera? Horáriozinho tenso aí para o Galão da Massa, e vai ter aí um período aí, mais ou menos, né, de quase 2 semanas depois desse jogo aí, para o Galo se preparar para o confronto, né, da volta aí pela Copa do Brasil contra o São Paulo, que está marcado aí na quinta, no dia 12, e depois já temos aí o Bahia e logo após o Fluminense aí pelas quartas da Libertadores. Só pedreira, galera, só pedreira. Se por um lado o Galão da Massa no Campeonato Brasileiro está decepcionando, na Copa do Brasil o Galo vem muito bem, obrigado, e também na Libertadores. É isso, galera, o Galo que vai pegando cancha, o Galo vai pegando casca aí, vai se tornando um time aí que sabe jogar competição de mata-mata e deixa a massa atleticana bem esperançosa para que ainda o Galão bique algum título grande neste ano. É isso, galera. Você, torcedor do Galo, que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa o like, comenta aqui o que você achou da partida do Galo. Na minha opinião, uma partida não brilhante, mas fez o que precisava ser feito. Um empate já era um bom resultado. Uma vitória suada daquele jeitão do Galão da Massa, se não for sofrido não é Galo. Espero que um dia isso passe na vida do Clube Atlético Mineiro. Tem que ser Galo, né, galera? Comenta, se inscreva, deixa o like. Eu fui!